Então, boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo. Estamos iniciando mais uma live. Hoje o nosso tema é violência doméstica e a importância que nós temos para falar sobre isso. Hoje eu tenho uma convidada mais do que especial. Ela é uma convidada que vem atuando diuturnamente em cima desse tema, que é uma convidada que a gente tem um carinho muito grande dentro do meu núcleo de amigos, dentro do meu núcleo de família e as minhas lideranças, né? Porque a gente sabe que é um tema extremamente importante quando tem pessoas assim, a gente corre atrás para a gente poder ter uma resposta para esse tema que é extremamente importante. Eu vou ler o currículo dela para que eu não cometa nenhuma gafe aqui. A nossa convidada é a deputada estadual Franciane Bayer. Franciane Bayer foi eleita deputada estadual agora nas últimas eleições, com 40.317 votos. A deputada, ela defende uma pauta, ela defende a política voltada para o desenvolvimento do Estado e a valorização do ser humano. Ela é natural de Santa Maria, bacharel em Direito, casada, mãe, cristã, e tem como compromisso trabalhar pelo povo gaúcho, alinhada aos princípios e valores cristãos, em defesa da fé, da família e da vida. Esse é o primeiro mandato dela. Ela já é procuradora adjunta da mulher e da segunda vice-presidente da Assembleia Legislativa. Já no seu primeiro ano, ela teve 4 leis aprovadas e mais um projeto de resolução aprovado neste ano. Atualmente, tem 12 projetos de lei tramitando na Assembleia Legislativa. É titular das comissões de Saúde e Meio Ambiente, Segurança e Serviço Público e do Mercosul e Assuntos Internacionais. Também ela preside as frentes parlamentares em defesa do trânsito seguro, sobre o do câncer na mulher, em defesa da nefrologia gaúcha e do combate ao suicídio. Também ela integra as frentes parlamentares em defesa da criança e do adolescente e de estímulo à doação de órgãos e de promoção políticas públicas orientadas à família. Então, vou desejar meu boa noite à deputada Fran, e o meu muito obrigado por a senhora ter aceitado a fazer esse bate-papo comigo, com todos nós, né? Eu sei que o seu tempo é disputadíssimo, principalmente nessa época agora, então queria desejar boa noite e muito obrigado por a senhora ter disponibilizado esse tempinho para nós. Boa noite, Clédson. Boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer poder estar falando de um tema tão importante, né? Quando tu fizeste o convite e trouxe esse tema, com certeza eu ia achar um espacinho na agenda, porque nós precisamos aproveitar essas oportunidades e falar sobre isso, um tema que muitas das vezes ainda tem um tabu na sociedade, que muitas pessoas querem dizer que essa realidade não acontece, acha que só acontece distante e às vezes está próximo de nós. Então nós precisamos muito falar sobre isso. Eu agradeço também pelo convite, pelo reconhecimento de entender que no Parlamento Gaúcho eu tenho trabalhado essa pauta tão relevante. Assim, ó, a gente tem esse ainda tabu de falar sobre isso, né? A gente tem até a maneira de identificar essas violências. A gente não consegue, muitas vezes, identificar qual violência que é, e a gente acha que não é uma violência, e na verdade é. A gente ainda tem aquela antiga ideia de que a violência seria do homem cometer a violência sexual, e é isso. Não, então a gente precisa falar muito sobre isso, a gente precisa abrir o diálogo entre todos, e já começando a identificar os problemas, né, que não seria somente aquela violência sexual. Então tem a patrimonial, tem principalmente a violência psicológica, que é uma das que está mais
hoje em evidência, né? De que forma a gente conseguiria, de repente, trabalhar essas identificação dentro de uma mentalidade ainda um pouco arcaica, um pouco antiga, que nem a gente comenta aqui no interior, né? É muito importante as pessoas entenderem que o tema violência doméstica, ele quase sempre é ressaltado e falado mais na questão da violência contra a mulher, porque os índices são grandes. Mas também é importante a gente falar que ele abrange a violência doméstica, tanto a violência contra idosos, a violência contra a criança e também contra o homem, que às vezes as pessoas não entendem, né? Como a gente fala da violência contra a mulher, fala da Lei Maria da Penha, eles pensam que essa lei só traz proteção para a mulher, mas não, ela traz proteção também para o homem que é violentado. Claro que são raros esses casos, né? Pela estrutura física, pelo o porte de uma mulher e de um homem, raramente é um homem que é violentado por mulheres. Mas acontece também. Então, a primeira coisa que a gente tem que tirar, né? E quando eu falo, às vezes, sobre violência contra a mulher, sobre violência doméstica, eu recebi esses dias até um comentário nas minhas redes sociais em que uma pessoa dizia: e os homens onde ficam? Só pensam em proteger a mulher. Então é importante a gente trazer sobre isso, que a lei, apesar de receber o nome, né, ser batizada como Lei Maria da Penha, porque surgiu, veio do caso de uma mulher específica, né, que é a Maria, e por isso recebeu esse nome, ela também traz proteção ao homem. Né? Então, esse é uma das coisas que eu estou começando a destacar a partir de agora, depois desse comentário que eu recebi na minha rede social, para as pessoas entenderem que essa lei traz medidas protetivas contra a violência doméstica. O que é essa violência contra a mulher, que também serve para o homem. Como tu falaste, Cledson, eu vou destacar aqui, eu sempre trago uma colinha comigo para mim não esquecer dos assuntos, né? Então, às vezes, eu dou uma olhadinha aqui para minha colinha. Aí eu acho que tu também deve ter uma colinha aí, porque é assim. Tenho umas quantas, tenho umas quantas. A gente sempre trabalha muitos assuntos e não quer esquecer de coisas importantes, por isso que a gente faz as nossas anotações. Mas como a gente estava falando, a questão da violência doméstica, ela não tem distinção de classe social, de cor, de religião, de sexo, de ideologia política. E isso é muito importante as pessoas entenderem. Às vezes elas acham que a violência doméstica acontece só em tal área da sociedade, ou que a violência doméstica ela não acontece dentro de famílias que são cristãs, que frequentam alguma religião, ou que a violência doméstica não atinge certa, né, classe social. Não é verdade. A violência doméstica como um todo, ela está inserida, infelizmente, em toda a nossa sociedade. E ela acontece, sim, inclusive em lares que se dizem de pessoas cristãs, porque também, às vezes, nem todo mundo naquele lar cristão segue a palavra de Deus realmente, né? Verdade. Então, assim, é muito importante a gente trazer esse tema, porque é um alerta, e como tu falou, ainda existe aquela coisa, será que eu estou sofrendo violência, né? Será que isso que faz comigo é uma violência? Então, como tu falou, existe vários tipos de violência doméstica, da violência em si, e ela, da agressão, e ela não é só aquela agressão física. Às vezes a pessoa acha que a violência que tem que ser denunciada é só quando ela apanha, né? Quando ela leva um soco, quando ela leva um tapa. E não é. A Lei Maria da Penha, ela completou 14 anos esse mês. No início do mês, né, a gente falou sobre isso. E ela tipifica os tipos de violência. E eu vou ler aqui para mim não esquecer de nenhuma, tá? Então, assim, ela traz as seguintes categorias: violência patrimonial. Então, é a violência contra o patrimônio da mulher. Quando, né, ou a violência quando aquele homem não deixa ela administrar o seu dinheiro, não deixa, né, ela ter essa liberdade de... Ela recebe, ela trabalha, recebe o seu salário, mas ela não pode comprar nada. Então, isso é uma violência patrimonial, onde ele gere o patrimônio da própria mulher, não deixa ela participar disso. A violência sexual, que é a mais comentada, e como tu falou, às vezes só é essa tipificada, né? Tem a violência física, que daí é aquela agressão, realmente, que a gente estava falando, né? O soco, o tapa, o puxão, essa violência física. A violência moral e a violência psicológica. Né? A violência moral e a violência psicológica são bem parecidas, até às vezes é difícil da gente separar, mas é quando a moral, quando o homem atinge a moral daquela mulher, né? Faz com que ela se sinta menor, fale para os amigos como se ela fosse uma coisa inferior,
né? Coloca a moral daquela mulher em dúvida. E a psicológica, quando ele faz isso com ela diretamente, faz com que aquela mulher se sinta menosprezada, faz um trabalho psicológico como se aquela mulher não tivesse autonomia, né, e poder de tomar suas decisões. Então, existem vários tipos de violência, quase sempre a gente foca, como tu falaste, na sexual ou na física, que são as que são mais comuns. Mas por que também? Porque às vezes a gente não consegue identificar essas outras que são umas violências mais internas, né? A moral, a psicológica, ela é uma violência que a mulher sofre muitas vezes, calada, e nem ela tem a certeza de dizer se aquilo é uma violência ou não. A gente tem aqui, no Rio Grande do Sul, uma cultura, às vezes, machista muito forte, né? E a gente tem que trabalhar. E por que falar desse tema? Porque nós precisamos desconstruir essa cultura machista. O povo gaúcho, o homem gaúcho, ele não pode ser conhecido como um homem machista. E eu conheço vários homens que não são, mas por aí afora, muitas vezes é assim que é conhecido e essa cultura vem se instalando. Por isso que é muito importante a gente falar desse tema, para que as pessoas possam entender, abrir a sua mente e até avaliar a sua posição, né, a sua conduta, porque uma coisa muito importante que nós temos que falar sobre violência doméstica é que muitas vezes nós falamos em políticas públicas para as mulheres, né? Como eu falei, a gente acaba sempre falando mais na violência contra a mulher, mas a violência doméstica, recapitulando, também é contra idosos, contra crianças e adolescentes. Mas a gente fala na política pública que vai abraçar essa pessoa que está sendo violentada, mas esquecemos muitas vezes de trabalhar com aquele agressor ou com o futuro agressor. Né? Eu tenho trazido isso também porque, assim, sou mãe de um menino, né? Sou mãe de um menino de 15 anos que é um homem do futuro, está se tornando um homem. Como que eu dou essa educação para ele? Como eu falo, né, sobre esse tema com ele? Porque eu não quero que o meu filho, no futuro, se torne um possível agressor, né, de uma mulher, ou de um idoso, ou de uma criança. Então, nós precisamos também trabalhar, né, com os homens. Muitas vezes nós focamos na política pública para as mulheres, para abraçar a mulher que é violentada, mas esquecemos de trabalhar esse assunto antes, na prevenção. Né? A gente fala muito da denúncia, que tem que ser denunciado, né, que o ato precisa ser comunicado às autoridades. E aqui eu quero aproveitar o gancho, falar uma coisa muito importante, que é sobre denunciar. Logo no início, quando eu me elegi, um vereador de uma cidade, uma vereadora, me procurou, porque ela gostaria do meu apoio junto à Polícia Civil para levar uma delegacia de mulheres, né, a delegacia da mulher para o seu município. E eu fui procurar, né, a delegada Nadine para fazer uma conversa e ver essa possibilidade. E o que me chamou a atenção? Ela disse, deputada, o relato da vereadora lá era que tinha muitos casos de violência e tal, tal, tal. Isso é muito importante para as pessoas entenderem a importância da denúncia. Só que quando tu vai puxar os dados daquele município, não tem quase denúncia de violência contra a mulher. Então, como que a delegada, por mais que ela seja, né, chefe de polícia, uma mulher, tem olhar para essa pauta, ela vai ter argumentos para criar uma delegacia da mulher naquele município, que vai ter gastos, né, vai ter deslocamento de equipe, tudo, sem poder comprovar que há casos que necessitem uma delegacia especializada. Porque muitas vezes, principalmente nas cidades do interior, as pessoas têm vergonha de denunciar porque acham que isso pode se espalhar pela cidade, né? Então, as pessoas não denunciam. E sem a denúncia, a gente não tem os números, que é o que traz o fato para a realidade, né? Então, muitas vezes a gente quer levar a delegacia da mulher, quer levar, né, alguma coisa, algum suporte para aquele município, mas pela falta de denúncia, a gente não tem os dados necessários para basear os nossos argumentos e conseguir aquilo. Então, a gente estava trabalhando, e conversamos isso com a vereadora no município, de trabalhar uma campanha de conscientização da importância da denúncia. E eu aproveito esse espaço para falar sobre isso, porque é muito importante as pessoas entenderem a ferramenta da denúncia, né?
A denúncia vai apurar os fatos, sim, daquele caso, e se for necessário afastar o agressor, tal, tudo mais, mas principalmente para esse banco de dados que abastece a criação de políticas públicas. Muito importante a gente falar que a delegada Nadine trouxe até para nós na live em que tivemos eu e a deputada Lisiane Bayer com ela, que em algumas cidades que não é possível a criação da delegacia, estão sendo criadas salas especiais para atender as mulheres. Então, assim, esse tema tem sido trabalhado, cada vez mais a gente tem procurado acolher a vítima, né, de uma maneira que seja menos dramático, menos exposto para ela de fazer essa denúncia, mas também não podemos deixar, como eu falei, de trabalhar a prevenção. E a prevenção de violência doméstica é trabalhar com todos nós, né? Com o nosso lado humano, do ser humano, do homem, da mulher, porque, como eu falei, às vezes a gente foca na violência contra a mulher e tem muitas crianças sofrendo violência de homens e de mulheres, né? Às vezes a gente acha, não, é só a violência contra a criança, às vezes a gente também tipifica só no abuso sexual e quase sempre, né, um homem com a criança. E não é. Esse tempo, agora, poucos dias atrás, mês passado, houve uma denúncia de uma mulher que fazia tipo um cuida-se na casa dela, né, cuidava de crianças, na cidade do interior aqui do estado do Rio Grande do Sul, e estava agredindo as crianças estavam chegando com marcas roxas, né, as crianças estavam apanhando. Então há esse tipo de agressão. E também há contra os idosos, que muitas vezes estão ali fechados nas suas casas, nesse tempo de pandemia, então nem se fala, são um grupo de risco, então têm ficado em casa e estão sofrendo violência doméstica, a violência psicológica, a violência física, a violência patrimonial, que é uma grande violência contra os idosos, porque muitos se aproveitam, tomam todos os seus recursos financeiros e não deixam mais o idoso participar da sua vida. Então, assim, o tema é bem amplo, e se tu deixar, eu vou ficar falando sozinho. Então, eu vou deixar agora para te falar um pouquinho mais sobre isso. Não, a Sara falou ali no comecinho sobre essa violência onde a mulher se sente um pouco retraída de se expor. E é um tema tão delicado que tem essas casas de acolhimento. A gente tem aqui na cidade um projeto onde está para ser desenvolvida essa casa de acolhimento. Só que é um tema, é uma situação tão delicada que não é a mulher que tem que ser tratada. Ali a mulher, geralmente, quando está nessa situação, ela não vem sozinha. Ela vem com filhos, ela vem com com a família junto. Então, teria que ter uma estrutura onde pudesse fornecer tanto aquele tratamento psicológico, quanto aquele tratamento também de infraestrutura. E o que daqui a pouco essa mulher pensa, eu vou sair da minha casa com meus filhos, eu vou ir para onde? De que jeito eu vou sustentar meus filhos, sendo que o provedor seria o marido. Então, não teria como ela conseguir se manter e manter os filhos. Então, ela prefere aceitar aquela situação, às vezes em nome dos filhos, e tentar não fazer com que os filhos corram mais risco ainda ficando fora de casa. Então, a gente vê que o Estado tem, sim, uma certa responsabilidade em ajudar. Mas para cortar, eu acredito muito quando eu levanto a minha bandeira de defesa da vida, de defesa das crianças e tal, eu sempre falo para todo mundo, nós temos que cortar essa geração, nós temos que interromper esse ciclo vicioso. E aí eu sempre digo, eu acredito que o começo é na infância, a gente tem que começar a entrar nas escolas, a gente tem que começar a conscientizar lá no comecinho, a gente tem que ensinar aquela menina de 5, 6, 7 anos que ela não pode aceitar algum tipo de agressão. Mas, lógico, dentro daquela linguagem da faixa etária da idade dela, né? Mas aí eu acredito que se nós começar a fazer esse tipo de conscientização lá no comecinho, a gente já começa a trazer uma geração nova, porque eu noto que a gente tem até agora, graças a Deus, as redes sociais foram assim, eu acho que alavancaram toda essa a nossa força desses poucos que tinham, aumentou a nossa força. A gente conseguiu divulgar, a gente conseguiu expor mais essas nossas propostas de enfrentar isso. Eu acho que as redes sociais é que deram essa avancada, porque antes ficava muito localizado
e naquela live que a senhora fez com a deputada e com a Nadine, que eu participei, eu estava acompanhando, e a gente via que é muito localizado. Então, tem muitos lugares que realmente não é falado, não é, porque é um tabu, isso não é falado. Aquela senhora ali não vai falar porque ela tem vergonha que a vizinha dela saiba que ela apanha do marido, e isso acontece muito. Aqui na nossa cidade, principalmente na nossa igreja, o meu pastor Alan, a gente conversa muito, mas muito sobre o tema. Então, a chegada das pessoas, às vezes pessoas que não é da igreja, que não são membros da igreja, tentam buscar na igreja ali um conselho, tentam buscar um amparo, de repente um amparo, um carinho diferente que de fora, e o índice é muito grande. Só que elas ainda estão com medo de se expor. Agora sim está se criando esses canais de divulgação, de conscientização. Recentemente a senhora colocou ali um projeto de lei, né, em relação aos condomínios, obrigando os condomínios a denunciar, a anunciar ali para as autoridades que eles devem falar sobre o tema, eles devem denunciar, porque às vezes acontece muito dentro do condomínio, dentro daquele local que fica ali, o pessoal, como tem ali, o pessoal fala, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Mas eu acho que não é por aí, a gente tem que começar a correr atrás, a desenvolver mais essas ferramentas. A senhora também teve eu até vou olhar aqui para não errar, que além dessa proposta que a senhora colocou de lei, a senhora também fez, deixa eu ver onde é que foi, sobre o fundo, né? Que eu acho que se encaixa ali atrás, onde a gente estava falando, que seria uma forma financeira realmente de dar o suporte para essa mãe, para essa família, poder começar a ter um início de nova vida, né? Só que a gente vê que a gente só está tratando do problema, a gente está tratando do problema, do acontecido. A gente tem que focar muito ainda no porquê que está acontecendo. A gente também tem que tratar porque a gente, não digo discriminar, mas a gente acusar o homem, tu bateu na esposa, tu é um cara ruim. Mas por que ele fez isso? É cultural? É da família? Da onde é que está vindo esse problema? A gente tem que identificar da onde está vindo o problema e também tratar esse agressor. Porque ele, né, a gente não vai colocar na cadeira elétrica uma pessoa, a gente vai ter que. Porque o que acontece? Vai virando aquela bola de neve, o filho pequenininho aprendeu com o pai e por aí vai. Então, acho que nós temos que ter algum mecanismo para identificar da onde está vindo o problema. E aí entra também uma outra coisa que eu acho que é bem importante, que eu acho que se as pessoas que estiverem acompanhando até podem comentar, a gente vê muito a bandeira feminina levantando essa pauta, as mulheres levando essa pauta. E eu aqui como homem, e o meu pastor, que a gente conversa muito sobre o tema, a gente fala muito sobre isso, que a gente não vê os homens falando sobre o tema. A gente vê, teve uma outra live que a senhora também participou, e eram praticamente mulheres falando sobre o assunto, e nós tínhamos um ou outro homem comentando. Aí eu fiz uma pequena pesquisa rápida ali naqueles fóruns na internet, e o que eu observei? Que os homens que falavam sobre o assunto eram aqueles que tiveram algum tipo de contato com essa violência. Ou a mãe foi violentada, ou ele foi violentado pelos avós, ou pelo pai ou pela mãe. Esse homem que comentou, ele teve algum contato com essa violência. Mas, no geral, o que eu acredito, assim, ó, se nós começar a trazer os homens para dentro da pauta e começar a incluir eles, inserir eles, a trabalhar junto, eu acho que a diferença seria muito grande. Porque a gente vê que na política, principalmente na política, o número de homens é um pouco maior que os das mulheres. Claro que as mulheres não dominaram o mundo ainda porque não quiseram. Estão deixando a gente andar um pouquinho na frente, que é para dar um... Mas ainda é assim, sabe? Eu acho que os homens ainda estão dominando essa área da política. E se, imagina a deputada Fran, a deputada Lisiane, tem a vereadora Nádia também, que trabalha muito em Porto Alegre, muito essa pauta. Imagina se os homens se unirem as mulheres para a pauta. Eu acho que nós teríamos um avanço muito mais rápido, nós conseguiríamos tratar esse problema muito mais rápido, que é um tabu, parece que as pessoas não querem falar porque não querem se envolver. Não é problema meu, não vou me envolver. Só que isso afeta a sociedade como um todo, né?
eu acho que nós teríamos que inserir essas pessoas. Tu trouxe aqui vários pontos, e eu aqui tô, cada vez que tu vai falando, eu vou linkando em alguma coisa, quanto importante. Hoje mesmo, pela manhã, eu tive uma reunião com a UNALI. A UNALI é a União dos Legisladores Estaduais. Então, é de deputados estaduais do Brasil inteiro, né? E a gente criou um grupo com parlamentares do Mercosul, aqui também, Argentina, Paraguai, Uruguai, e que estamos falando sobre a violência doméstica. E hoje de manhã a gente teve uma reunião para um fechamento de um trabalho que a gente vinha fazendo, de um levantamento de projetos de leis, de ações que está acontecendo no Brasil e nesses países do Mercosul, para trocar experiências e trocar ideias. Então, aqui, primeiro, quando tu falou, eu acho que eu vou ir de trás para frente, no envolvimento dos homens com o tema. Né? Quem está liderando este grupo da UNALI é o deputado Kennedy Nunes, de Santa Catarina, é um homem. E ele trabalha essa pauta de violência doméstica no estado dele e na UNALI quando foi presidente. Então, assim, a gente tem visto parlamentares aqui na Assembleia Legislativa também, já vi vários projetos que abrangem a violência contra a mulher, a violência doméstica, vindo de deputados homens, e isso tem, sim, nos alegrado. E como tu falou, é muito importante a gente entender que não é uma pauta de mulher, não é uma pauta feminista, nem uma pauta feminina. Ela é uma pauta de todos nós, ela trata de vida, e nós precisamos sim ter a inserção dos homens neste debate, né? Homens e mulheres, porque nós estamos falando de futuro, como tu falou, a gente precisa trabalhar sim lá na base. E quando estava falando disso, né, das crianças, eu lembrei que há pouco tempo nós votamos na Assembleia Legislativa um projeto para tratar de violência doméstica, sobre violência doméstica nas escolas. Então, em breve... Foi deputado Zucco, não foi de autoria do deputado Zucco? Eu não vou lembrar. Eu sei que ele aprovou uma lei recentemente. Então, assim, é muito importante, e esse tema de violência eu tenho sempre acompanhado quando tem projetos, eu converso com os deputados, a gente tenta melhorar. Se eu não me engano, acho que esse projeto que eu estou falando foi da deputada Sofia Cavedon, que eu fiz com ela, eu conversei com ela, fiz uma emenda também no projeto, e nós tivemos o projeto ajustado e aprovado na Assembleia Legislativa para tratar do que tu falaste, na linguagem certa, para as crianças, na sua faixa etária, mas falando sobre isso. Porque nós precisamos mudar essa cultura, como a gente falou, né? E mudar uma cultura, eu sempre digo isso, não é da noite para o dia. Não é eu chegando e dizendo para um homem de 30 anos que agora é diferente, que vai mudar simplesmente a chavezinha do cérebro dele, né? Então nós precisamos construir isso, trabalhando sempre, né, com a base. A gente quer mudar o futuro, nós temos que começar a construir isso. Quando nós já temos um agressor, nós também precisamos trabalhar esse agressor, porque, como tu falou, a gente não vai botar ele numa cadeira elétrica, ele não vai ser abduzido aqui, né? Ele vai continuar. E, às vezes, essa violência começa num grau, e se esse agressor não é trabalhado, ela pode até intensificar. Muitas vezes o que a gente vê é isso. A violência doméstica, ela já é recorrente, ela já está acontecendo, e muitas vezes a mulher não denuncia, e quando há o fato que estoura, o grande fato, ou às vezes até levando aquela vítima a perder a vida, é porque esse agressor foi aumentando a sua violência. Então, nós precisamos trabalhar assim. E nesse grupo da UNALI, nós trocamos experiências, trocamos ideias, e é no estado do Acre, se eu não me engano, há um trabalho muito bom do Ministério Público e da Defensoria Pública, ali do Judiciário, que criou grupos em que trabalha o agressor. Então, esse agressor, quando ele é processado lá e tal, ele tem que comparecer a esses grupos, quase como um alcoólico anônimo, sabe? Sim, só entendi. Que é para trabalhar o agressor. Então, ele vai ali, ele vai ter acompanhamento psicológico, vai ser trabalhado com ele, pensando também nisso, em mudar essa vida. A gente também tem que salvar a vida desse agressor, né? Não só das mulheres, mas também do agressor. Então, pelo que eu vejo, assim, da gente conversando aqui, há muitas coisas avançando nesse sentido da violência doméstica. Como tu falou, eu tenho um projeto que é sobre denúncia, que eu estava falando que é a importância da denúncia, né? Muitas das vezes, como a gente tem o ditado, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E é isso que as pessoas têm em mente, e às vezes elas veem uma violência acontecendo, elas sabem da violência que está acontecendo ali do lado da sua casa, no seu prédio, no seu vizinho,
E ela diz, não, eu não vou me meter, porque lá é a casa deles, a briga é deles, eles que se resolvam. Mas e se chega a acontecer um extremo, né, desse vizinho aí tirar a vida da mulher, né? E aí, o que acontece? Você sabia e não fez nada? Então, a gente tem trabalhado muito forte na questão da denúncia, que em briga, quando é briga de violência, nós temos que meter a nossa colher, sim, e o nosso papel não é ir lá interferir, eu acho que isso é muito importante, porque às vezes a pessoa, tá, então eu vou lá, me meto na briga, separo a briga, não que a coisa pode ser pior, né? Na verdade, você tem que denunciar no canal correto. Você tem que procurar os serviços de segurança pública e fazer a denúncia. E esse projeto que tu citou é o projeto que faz essas denúncias em condomínios. Então, toda vez que houver uma violência doméstica acontecendo em um condomínio, o condomínio é obrigado a notificar o sistema de segurança que vai apurar se aquela denúncia é verdadeira ou não. E o projeto também traz a fixação de cartazes no condomínio falando sobre violência doméstica e essa lei que obriga a denúncia. Eu também participei, junto na Assembleia Legislativa, de uma campanha que é Vizinho do Bem, foi vídeos e campanhas que a gente fez estimulando, então, a você fazer essa denúncia. Como a gente falou, não é a denúncia só da vítima, é quem presencia também fazer essa denúncia, é muito importante. E outro projeto que tu falou que a gente tem trabalhado, e que é um projeto novo, é o projeto do Fundo para Combate da Violência contra a Mulher. Esse sim é um projeto assim que está ardendo no coração, muito importante, porque como tu falou, a gente pensa, né, em como a gente vai acolher aquela mulher que precisa sair de casa por causa do agressor. Quase sempre a mulher não está sozinha, a mulher tem os filhos. E aí a gente bate na barreira, temos que ter casas de apoio. Mas e recurso para ter uma casa de apoio? Né? Tu precisa ter uma casa de apoio que acolha a mulher, acolha os filhos, que vai ter ali alimentação. Às vezes aquela mulher sai sem nada. Então, assim, quase sempre, quando a gente tinha essas reuniões falando sobre violência contra a mulher, as ideias eram inúmeras e maravilhosas. E aí chegava sempre, mas não tem dinheiro para fazer isso. Mas não tem dinheiro para fazer isso, né? Muitas coisas a gente consegue fazer sem dinheiro, que é o que eu tenho buscado fazer principalmente. A divulgação, né? Falar sobre isso, estimular a denúncia, os canais, isso a gente tem feito, mas quando essa mulher denuncia, ela precisa ser acolhida, e quase sempre depois disso envolve recurso. Então, esse projeto ele vai criar um fundo estadual que pode receber recursos do Estado, como de instituições, empresas públicas, privadas, que queiram doar para esse fundo. E nós vamos, então, criar um recurso, um caixa, onde vamos concentrar valores para trabalhar políticas públicas para as mulheres. Né? E isso vai ser muito importante, porque nós vamos ter esse recurso, e, por exemplo, existindo um fundo estadual, a gente pode indicar emenda parlamentar, que hoje a gente não consegue indicar. Hoje a gente não consegue indicar emenda parlamentar, muitas vezes, diretamente para tratar da violência contra a mulher. A única coisa que dá, às vezes, é a questão ali da patrulha Maria da Penha, sabe? Algumas coisas assim, viaturas, coisas assim. Mas a gente não consegue trabalhar essa parte das casas de apoio. Mas também é importante eu falar aqui que eu não trabalho sozinha na Assembleia Legislativa. Tem muitos colegas que têm tratado desse tema. O deputado Gaúcho da Geral é um deputado que tem trabalhado esse tema sobre as casas de apoio. O deputado Edgar Preto também tem trabalhado esse tema da violência contra a mulher, inclusive com um projeto de lei recém-aprovado da máscara roxa, que é sobre denúncia, né? E a gente tem inúmeros, eu não quero esquecer de citar ninguém. Deputada Kelly Moraes, ela também tem um projeto, que é aqui que eu quero falar que é muito importante, que é sobre vagas de emprego para mulheres que precisam sair de casa por causa da violência. Porque, como tu falou, às vezes aquela mulher é sustentada, o provedor da casa é o agressor. Então, como que essa mulher vai sair? Ela precisa ter um incentivo de se inserir no mercado de trabalho, de conseguir tocar sua vida sem a dependência daquele agressor. Então, é um projeto muito importante que ainda também está tramitando na Assembleia. Mas o que eu queria trazer, assim, falando sobre isso, e peço até perdão se eu esqueci de citar algum colega com algum projeto, que tem se aberto esse tema. Os olhares
a pandemia chamou muita atenção para isso, porque os números foram assim crescendo da violência, as pessoas ficaram em casa, né? E trouxe uma percepção sobre isso. Mas a gente não pode também falar e pensar na violência doméstica só no tempo de pandemia. Agosto é o agosto lilás, né? Que fala da violência contra a mulher. Algumas pessoas sabem, outras não. Mas a gente não pode falar só em agosto, nem só na pandemia. A gente tem que trabalhar esse importante tema sempre. Homens, mulheres, não tem idade, idosas, mais jovens. Nós precisamos falar sobre violência doméstica, sobre os tipos de violência, sobre a denúncia, que é muito importante, e sobre como a gente, cada um de nós, podemos contribuir para mudar essa história. Se tá um dia a gente olhar para trás e dizer que violência doméstica não acontece mais, que é uma coisa superada. Uma coisa muito importante que eu tenho para trazer também, ainda sobre as casas de apoio, o Ministério da Mulher, da Família, dos Direitos, eu nunca sei o nome daquele ministério, que é muito grande, né? O Ministério Sim. da Família, da Mulher, da ministra Damares, eu sempre digo assim. Isso. Ele tá trabalhando, criando, estudando já tem algumas cidades escolhidas para começar a construir casas de apoio. Então, o Ministério vai ter Porto Alegre, eu acho que vai ter uma contemplada para um projeto piloto, a gente está trabalhando ainda sobre isso. E nessa casa de apoio, a mulher, quando chegar, ela vai ter toda essa assistência psicológica, ela vai ter ali a assistência psicológica, ela vai ter a qualificação, que é muito importante, um curso, alguma coisa que a mulher possa se inserir no trabalho, o acolhimento dessa mulher e da família dela por um tempo. Aqui em Porto Alegre também a gente tem a Rede Brilhe, que é um grupo de mulheres formado ali, tem trabalhado e também estão construindo a Casa Hope, que é uma casa também para acolher mulheres vítimas de violência com a sua família e capacitá-las. Então, assim, há muito trabalho acontecendo. Espero que logo a gente consiga colocar tudo isso em ação, né? Esse projeto do fundo é um projeto muito importante, que eu espero que avance rápido na Assembleia, para que nós consigamos, assim, criar essa estrutura, para que no ano que vem, já quem sabe, a gente consiga destinar os valores e ter esse recurso para aplicar no combate à violência. E o combate à violência, como eu falei, é capacitando a mulher, acolhendo, né, a vítima, mas também trabalhando o agressor e trabalhando a prevenção. E a prevenção, como a gente estava falando, lá na juventude, na infância. Verdade, deputada, a senhora falou bem assim. Só para a gente conseguir aproveitar a oportunidade, nós vamos colocar aqui embaixo, na última live, eu lembro disso, e isso eu vi que teve uma repercussão muito legal. O número da Polícia Civil já tá rodando aqui embaixo no banner. Para a gente é um número de WhatsApp, que pode ser, você pode pegar o telefone da vizinha, manda, vai ficar, isso é um número que fica confidencial, é muito tranquilo. E é um canal que o vizinho pode também, tá acontecendo tal coisa, e com certeza a polícia vai atrás, eles vão tentar identificar. Tem aquela também várias campanhas, tem aquela campanha do X, né, com batom, então a gente tem uma infinidade. Vermelho. Então, assim, a gente vê que tá acontecendo, a gente está começando. E quando eu entrei nessa missão para levantar essas bandeiras, desde o primeiro dia, o que todo mundo fala para mim? Não, isso não é competência do vereador, tu não vai conseguir fazer nada. Não, que isso... Não, só um pouquinho. Eu não consigo aceitar para mim que a gente não precisa gerar custo por executivo, mas a gente pode incomodar. Se eu tiver que incomodar a deputada Franciane, eu vou atrás, me ajuda, de que forma podemos fazer? Vou atrás da deputada Lisiane, sabe? Eu acho que não seria competência ali... dentro da regrinha, o vereador fiscaliza e tal. Não, mas ele pode incomodar. Quer dizer, se o vereador está vendo que aquela violência não está incomodando ele, eu acho que o papel de cidadão já não estaria nem valendo a pena para ele. Então, eu acho que sim, a gente tem que levantar a bandeira, a gente tem que se unir. E como a senhora falou, a deputada Fran, ela poderia trabalhar muito em cima da pauta, mas se ela não tiver a força de outros parlamentares junto para combater,
fica mais difícil. Então, o que a gente fala sempre, quando a gente para nos grupinhos para conversar, é que assim, olha, se você viu, denuncie, tem os canais de comunicação. Se você viu, procure seu vereador, procure alguém, procure uma autoridade, sabe? Não se cale. Essa eu acho que seria o pontapé, assim, para as regiões onde não está sendo falar, é não se calar, é debater. Se você não quer denunciar, abra um canal de discussão, vamos conversar. A gente observa também que dentro dessa parte infantil, ela não é muito trabalhada, sabe? Isso é uma coisa que eu gostaria de ver sendo trabalhada. Eu tive recentemente no CAICA, né? Então a gente vê que as crianças aí têm um certo. É maravilhoso o CAICA, né? O meu filho foi lá no CAICA, então não tenho o que falar deles. Mas eu acho que poderia ser inserido também um tema desde novinho ali, tendo uma temática para eles, mostrando que, olha, não pode acontecer isso e tal. E como a senhora falou ali dessa união, eu vejo que as pessoas têm muito assim, ó, para si. Eu fiz tal coisa, eu fiz tal coisa. E a senhora agora acabou nos falando de que forma a gente tem que proceder. Não, teve um projeto de tal fulano, teve um projeto de ciclano. Eu participei, eu fiz junto com fulano e tal. E a gente tem muito o pessoal que diz, não, eu fiz tal coisa. E parece que nesse eu fiz tal coisa, ele fica muito restrito e logo ele termina. E quando nós estamos fazendo tal coisa, parece que divulga, abre mais esse leque de combate a isso, né? Mas assim, ó, nós já estamos com 41 minutos, deputado. Eu sei que a senhora está atarefada, tem um monte de compromisso, eu não queria lhe ocupar muito mais o tempo. Eu acho que daria para nós encerrar, porque eu sei que a senhora está com esse monte de compromisso, mas eu queria agradecer muito a senhora com esse tema, porque é uma das bandeiras que a gente está tentando trabalhar dentro das nossas propostas, é uma bandeira que a gente vai lutar. Se nós tiver que incomodar a senhora, eu vou incomodar a senhora, eu vou incomodar a deputada Elise, incomodar no bom sentido, né? Mas eu acho que nós, como a gente tá nesses pequenos municípios, a gente vê que não tem ainda uma divulgação, não tem ainda uma conscientização, né, mais pautada nesse tema. Daí, o que a gente sempre tenta trabalhar dentro dessas minhas propostas? É a gente buscar nos abastecer dentro dos mandatos dos parlamentares estaduais ou federais, o que eles estão fazendo e tentar trazer essas ideias para dentro do município. Porque quando é falado dentro do âmbito estadual, fica bastante genérico, assim, fica para todos, mas parece que ali naquele bairro, lá naquela localidadezinha, parece que ainda não chegou essa conscientização, ainda não chegou esse tratamento, dizer, olha, vocês aqui serão assistidos. E eu acho que isso é muito o papel do vereador, sabe, deputada? Que ele pegue essas ideias, essas propostas dali da Assembleia, dos deputados, e traga, né, absorva essas ideias e traga para dentro do município e trabalhe dentro do município. Porque não adianta os deputados trabalharem muito lá em cima e aqui embaixo o pessoal não dá seguimento. Eu acho que tem que ser uma rede. A gente tem que pegar as ideias do federal, juntar com o estadual e a gente implementar dentro da nossa realidade, lógico, né? E ali trabalhar muito, tanto falando, conscientizando e pedindo, divulguem, fale, como a senhora falou na live que como a delegada Nádia, né, estava falando, como o orçamento é muito curtinho e está sendo implementado, melhorado, né, essa sala das margaridas e tal, eu acho que nós poderíamos nos unir mais ainda, a gente, tipo, esquecer um pouco esse lado partidário, porque assim, ó, a violência, ela acontece, tu sendo de um partido A, do partido B, do partido C, eu acho que não tem partido quando é o tema violência, né? Então, se todos se unirem, vai andar mais rápido. A gente vai ter um sucesso no objetivo, né? Mas eu acho que seria isso, deputada. Eu não quero lhe tomar mais seu tempo. Eu queria agradecer muito a senhora, porque a senhora disponibilizou isso. Eu sei que é disputadíssima. Eu tenho convivido próximo da senhora ali e queria também aqui em público agradecer a senhora por todo o carinho que a senhora tem com nós ali, que a senhora está nos fornecendo todo um material, todo um conhecimento, uma bagagem de trabalho muito grande que a gente possa buscar com a senhora, também com a deputada Lisiane.
que a gente possa pegar todo esse material e a gente possa trabalhar para trazer para dentro do nosso município e tentar desenvolver aqui. Porque, como a gente fala no ditado, né, de grão em grão a galinha de papo. Então, a gente está tentando pegar tudo que a senhora, a deputada Elisiane, tem, né, de trabalhado e tentando montar essas pautas aqui. Por isso que a gente está muito feliz, e eu queria agradecer muito a senhora por todo esse carinho e agradecer toda a atenção que a senhora está tendo com nós e deixar um convite aqui para a senhora, quando a senhora tiver a oportunidade, vir aqui na cidade, nos visitar e conhecer um pouquinho da nossa realidade, conhecer um pouquinho da nossa da estrutura que a gente tem aqui, que eu acho que vai ser extremamente importante a sua presença. E eu queria deixar com a senhora, então, as suas considerações. Ótimo. Olha, tu trouxe uma coisa muito importante, que eu já fui indagada muitas vezes, que é como que um parlamentar fala sobre valorização da vida, como que um parlamentar fala sobre defesa da vida, o que que tu vai fazer? As pessoas falavam sobre isso, né? E eu acho que a potencialização que um mandato nos dá para tratar de um tema é uma ferramenta fundamental. E tu falou muito bem, um vereador, ele é o canal direto ali com as pessoas no município. Muitas vezes, né, eu, por exemplo, estando em Porto Alegre, né, aqui na Assembleia Legislativa, eu não consigo estar toda semana aí no teu município, né? Agora com a pandemia, muito menos, mas antes a gente ainda tentava fazer um roteiro, mas até tu visitar um município e passar lá de novo, tu não está em contato direto. E o vereador, ele tá em contato direto ali, né? Ele consegue estar nos bairros, na rua da cidade, conversando com as pessoas, e ele faz esse canal, essa ligação com os deputados estaduais e com os deputados federais, falando sobre as pautas do município, a importância de trabalhar sobre isso. E tem sim, tem muito que um vereador fazer sobre defesa da vida, sobre valorização da vida, sobre violência doméstica, né? Usar o seu mandato como um canal de comunicação é muito importante, levando essa informação, como às vezes as pessoas não sabem nem quais são os direitos que elas têm. E a gente pode fazer isso através do nosso mandato. Tem projetos de lei, sim, sobre esse tema, que tu consegue adaptar para o município. Então, depois a gente pode até trocar umas ideias aí, mas a gente pode trabalhar, potencializar isso dentro do município. É muito importante, Cleidson, a gente estar aberto a diálogo. Isso é fundamental. Eu sempre tenho dito e reforço isso, que um mandato, tanto de vereador, de deputado, seja qual for o mandato, ele não se faz sem comunicação com as pessoas. Né? No momento em que eu fui eleita deputada estadual, eu passo a ser a voz daqueles que me elegeram e represento esse grupo que me colocou lá na Assembleia Legislativa. Represento o povo gaúcho. Então, para mim ser a voz de alguém, eu preciso ouvir para poder falar como eles pensam. Então, assim, eu gosto muito de colocar isso, que muitas vezes a gente até inicia um mandato não tendo todas as pautas bem definidas, né, não tendo todas as bandeiras ali. Por exemplo, na minha campanha, eu não falei sobre combate à violência contra a mulher, sobre a violência doméstica. Mas ao longo do mandato foi chegando essa pauta e a gente foi vendo a importância de trabalhar sobre isso e foi direcionando todo esse trabalho e construindo. Então é muito importante a gente ter esse canal aberto de diálogo com as pessoas. Por isso que eu gosto sempre de convidar quem está nos acompanhando, se não conhece, ou se já conhece, mas ainda não acompanha, acompanhar o mandato de perto, né? Através do Facebook, a minha página, Franciane Bayer. Nós temos o site também, né, que é www.francianebayer.com.br, que traz todos os projetos que nós temos trabalhado, todas as ações do mandato. A página e o site é o foco para isso. E para trocar aquela ideia, para mandar aquela sugestão, para mandar opinião, para perguntar, para contribuir com o mandato, é o nosso canal do WhatsApp, né, o WhatsApp do mandato, que é 51999 80 40 41. A tua equipe está top, já está passando aí na tela o WhatsApp da deputada Franciane, 999 80 40 41. É 51 DDD para quem quiser entrar em contato. Há muito o que se fazer. E eu acredito, Cleides, que com a tua boa vontade, com o teu diálogo com a tua comunidade, tu pode ir muito longe e a gente pode salvar muitas vidas falando sobre isso. Eu que agradeço o convite, foi um prazer poder estar aqui conversando contigo e manda aquele carinho, aquele abraço especial aos teus amigos, ao teu grupo, aquelas senhoras que me mandaram
um abraço antes de entrar na live. Que Deus abençoe a todos. Tá bom. Muito obrigado, deputado. Então a gente encerra. Agradeço de verdade a senhora e agradeço a todo mundo que nos acompanha. Teve paciência de nos acompanhar. Era um bate-papo de 25 minutos, 30 minutos, a gente chegou a 1 hora praticamente. Então eu queria de novo agradecer a senhora. Também eu não posso deixar de agradecer a nossa equipe, a Adriel, a Letícia, que é a minha líder, que eu não tenho como me escapar dela, porque eu incomodo muito ela, ela é um anjo que a senhora e a deputada Fran está nos colocando. Então, eu queria agradecer a todo mundo, agradecer de novo a senhora, e desejar uma boa noite e que Deus abençoe a todos. Amém. Boa noite. Boa Tchau. noite.